Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 13 de janeiro. O Ibovespa apresentou aqui uma queda de 0,47%, trazendo um candle mais de correção em relação ao candle anterior, ainda abrindo a possibilidade de se ter mais um pregão aqui para cima, de buscar ali uma região um pouco mais acima em termos de resistência, só que já considero a região que se encontra uma região importante de resistência. Se a gente olhar para o gráfico semanal, a semana por sinal terminou com alta de 3,22%, e está aqui dentro de um movimento de alta no gráfico semanal que está mais forte do que foi todo esse movimento de baixa. Isso traz uma expectativa maior de que possa vir a buscar a rompimento desse topo aqui mais alto em 65.291 pontos no curto prazo. Nesse momento, a resistência que eu comentei agora há pouco, que é o ponto que eu considero mais importante, a região de 64.300 pontos. Aí aqui no gráfico diário tem essa máxima 64.767 e o ponto mais alto 65.291 pontos. Mas como o movimento está bem esticado para cima, seria interessante, até em termos de relação risco-ganho em alguns ativos, de se buscar compra em alguns ativos, de se ter alguma movimentação de correção antes de ter um movimento para romper essa região aqui, esse ponto mais alto em cima aqui em termos de resistência para o Ibovespa. A perda da mínima do pregão de hoje é que traria uma chance maior de se ter aqui essa movimentação de correção, que pode ser de forma até lateral. A gente observa que aqui também teve um candle muito forte para cima, depois de um candle de correção, que é algo nesse sentido, o Ibov ainda teve mais um dia de alta. Ou a primeira, e aqui não tinha perdido essa mínima. Então, a primeira sinalização para que se tenha esse movimento para baixo e não tenha mais um dia de alta seria a perda da mínima do pregão de hoje. No mini índice, não cheguei a recomendar operações de day trade no pregão de hoje. Pelo gráfico aqui de 60 minutos, tivemos um pregão um pouco mais travado, fazendo uma movimentação mais travada aqui nesse ponto. Gera ali um candle de força para baixo, mas não anda muito para baixo dessa mínima e volta aqui fechar para cima. Inclusive, se a gente olhar quando eu falo candle de correção no Ibov, é algo nesse sentido aqui, ó, uma movimentação um pouco mais travada para baixo e já gerando a sinalização de fundo ali no gráfico de 60 minutos. Esse sinal de fundo aqui não é algo tão relevante porque é só os últimos 15 minutos do pregão, que já é candle das 18 horas. Mas de qualquer forma é como se esse candle aqui tivesse terminado algo assim para cima, um candle um pouco mais forte para cima. Então, se confirmar um movimento de subida rompendo aqui essa região de 64.625, ficaria mais interessado em trabalhar na ponta compradora, aí em cima do mini índice, dentro do que eu falei até no Ibovespa, em termos de se ter um pregão para cima. Seria uma sinalização que pode realmente ser um pregão para cima, se gerar alguma sinalização de força aí já no início do próximo pregão aqui para cima dessa região que eu acabei de citar. Por outro lado, se vier aqui para baixo, perder essa mínima aqui, já vai aumentar a chance de poder caminhar para um fechamento do gap, que foi aberto aqui, um forte gap de alta. E aí ficaria um pouco mais voltado a se buscar a venda de day trade. Então temos aqui para falar agora do mini dólar. O mini dólar eu cheguei a recomendar a operação na ponta compradora. Mini dólar que eu já tinha falado no pregão anterior, que a minha expectativa em relação ao mini dólar era de se ter uma chance de se ter um fundo no gráfico diário, e ela terminou ocorrendo, visto que essa movimentação aqui tinha dado um sinal de enfraquecimento, uma movimentação mais travada para baixo, e ainda a patamar de suporte que se encontrava ali o mini dólar confirmou essa formação de fundo. E aqui no gráfico de menor periodicidade, deixa eu jogar aqui gráfico de 60 minutos, depois dessa da segunda hora de pregão, na realidade a primeira hora de pregão ficou indefinida e a segunda hora de pregão gerou um candle de força. Aí a próxima hora ficou um candle mais de indefinição, que gerou uma correção, que aí eu busquei uma entrada aqui que foi na ponta compradora, na superação da máxima desse candle. O movimento andou bastante, só que eu encerrei essa posição, visto que é como se o movimento tivesse começado aqui desse ponto. Rompeu tudo, voltou para baixo, não conseguiu cair. Entrada aqui na superação da máxima desse candle. Quando fez isso aqui, considerando esse movimento aqui, esse candle 1, 2, 3, 4, já estava no quinto movimento de um movimento da subida e um candle de indefinição depois de um forte candle de alta. Então, quando abre esse candle aqui e esse candle vem aqui, logo no início dele, ele vai lá, bate na máxima e não consegue já superar, que era os 27.227, não conseguiu superar 3.227, eu encerrei logo na sequência, depois de não ter conseguido, bateu e perdeu força aqui nos 3.227. Minha expectativa é que esse candle já começasse subindo e rompendo aqui essa região. Isso não aconteceu, inclusive esse candle vai lá embaixo, depois que encerra a posição ele vai lá embaixo, perde essa mínima. Se eu tivesse trabalhado com stop de proteção aqui, também teria acionado a saída um pouco mais para baixo, mas enfim, foi uma operação que deu um bom resultado de 0,25%, na operação capital total um crescimento de 0,22%. Depois que faz a nova mínima, ainda conseguiu gerar um movimento ali para cima, ou seja, considerando tudo isso aqui como uma correção,
fez sentido ter esse movimento para cima. É uma pena isso ter acontecido, essa sinalização de perda de força nesse candle aqui, porque depois desse candle de indefinição, o ideal é que tivesse outro candle de alta para manter essa posição aí na ponta compradora. Mas enfim, foi um ganho bem interessante em cima do mini dólar. Então, para o próximo pregão, depois desse forte candle de subida, se a gente olhar para o gráfico aqui diário, depois desse forte candle de subida, vai chegar no patamar bem relevante de resistência na faixa ali dos 241, por volta de 248. É um patamar cheio de topo ali no gráfico de 60 minutos. Então, o ideal é que tenha algum tipo de correção aqui no dia 60 para se buscar alguma compra mais interessante em cima do mini dólar. Pode ser um dia até de indefinição ou de correção em cima desse patamar de resistência. Se gerar sinalização forte para baixo no dia 60 em cima desse patamar de resistência, pode trazer a chance, principalmente se já abrir subindo, gerar sinal forte para baixo, pode trazer a chance de se trabalhar em day trade a favor de um movimento de baixa no dia 60. Seguindo agora para as ações, a PTR4 terminou o dia apresentando queda de 1,38%, em cima do gap, do suporte do gap de 15,68 a 15,66. Perdeu a mínima do pregão anterior com gap, foi lá bater nesse gap como resistência, respeitou essa resistência, isso no gráfico intraday, e veio aqui para baixo, a ação proporcionando a sinalização de topo, é um topo ascendente. Para ela trazer uma expectativa de mudar essa tendência aí de alta, que ela fez algo nesse sentido aqui, ela teria que perder essa mínima aqui, localizada em R$ 15,27, que inclusive isso proporcionaria para a ação ali no gráfico semanal, que ela terminou aqui apresentando uma alta de 0,13% na semana, na verdade uma estabilidade. Se faz isso, ela gera uma sinalização de topo em cima de um patamar de resistência, que é a região dos R$16. Então, em termos de swing trade, o ideal seria que esse papel, ou mesmo day trade, que ele gerasse sinalização de alta já acima dos R$16. Isso seria o mais interessante em cima da PTR4, ou mesmo uma lateralização que tenta subir, não consegue, fica aqui um pouco travada, aí sim começa a ganhar força para se buscar uma compra aqui nesse rompimento da região dos R$16, que seria mais interessante em cima de Petro. Depois disso temos aqui para falar da Vale 5, Vale 5, dia de alta de 2,4%, fechamento aí na máxima do dia, praticamente na verdade na máxima do dia, 28,14, próximo ali da resistência 28,26, semana com alta de 16,72%, ativo muito forte, porque foi um ativo que, se a gente olhar para o gráfico mensal, ativo não conseguiu nem perder a mínima do mês anterior de todo o movimento subido. Vários ativos perderam a mínima do mês anterior, inclusive o próprio Ibovespa perdeu a mínima do mês anterior e agora vai se recuperando bem. A Vale já está praticamente na máxima ali do ano passado, apontando para esse rompimento dos 28,26, mas ainda assim, para se buscar a compra nesse ativo de swing trade com a melhor relação risco-ganho, eu fico mais interessado após, na verdade se encaixaria para mim melhor após uma correção desse forte movimento, de toda essa movimentação aqui para cima, de toda essa movimentação para cima. Seguindo, falando aqui de Ambev, a BEV3. Ambev terminou o dia com alta de 1,06%, é uma posição que a gente segue dentro dela, ela foi lá embaixo hoje, chegando aqui está em uma queda de praticamente 1%, veio aqui embaixo, foi lá, se aproximou do topo anterior 16,75, mas segue dentro de uma tendência de alta do gráfico diário que foi proporcionada no último pregão. Então temos aqui um pivô de alta, se fosse traçar aqui, jogar aqui um Fibonacci em termos de projeção desse pivô de alta, uma projeção ali clássica em torno de 61,8%, apontaria ele para perto dos R$ 17,38, e acima disso, olhando ali para 100%, na faixa de 17,78, considerando o valor aqui não aritmético, a escala logarítmica, tanto no gráfico como também no Fibonacci. Então, seriam essas duas projeções de acordo com os números do Fibonacci em cima desse ativo. O fato é que a expectativa para o próximo pregão, apesar desse candle de reversão chamado de Hangman, o ideal, ou a minha expectativa é que o próximo pregão seja um pregão ainda de alta, que possa vir a buscar essa região aqui. Então, a expectativa seria de mais buscar uma realização de lucro lá para a região 17,30 ou mais acima disso, onde tem um patamar de resistência um pouco mais elevante ali por volta dos R$ 17,44. O ponto positivo também do pregão de hoje foi ter fechado acima da região dos R$ 17, aquela região de resistência 16,95, R$ 17, ela conseguiu fechar acima desse patamar. Ou seja, é um papel para não sair mais perdendo dessa posição, já pode se trabalhar até às vezes com stop de proteção abaixo da mínima do pregão de hoje, é um ativo que eu vou ficar atento nesse sentido, mas já é um ponto ali para não mais voltar para baixo, até porque se voltar para baixo começa a confirmar esse padrão de reversão dos candles, no padrão de reversão no sentido de um movimento de alta para um movimento de baixo, mas nem deu tempo ainda em relação a esse movimento de alta, o ideal é que se tenha mais
pregões aqui, mais 1 a 2 pregões aí para cima, pelo menos, nesse atual movimento de subida da Ambev. Depois disso, temos aqui para falar da Detex 3. Cheguei a recomendar uma compra na Detex 3 na superação da máxima do pregão anterior. A ação fez um movimento muito forte para cima, faz uma correção. Depois desse forte candle para baixo aqui, ela consegue fazer um candle de alta. E aí, se superasse a máxima desse candle, ela poderia gerar a sinalização de fundo. Ou seja, abriu aqui nesse ponto, gerar uma sinalização de fundo e fechar ali apontando para um pivô de alta no decorrer da próxima semana. Isso não aconteceu, mas tanto que, como eu tinha uma chance desse papel trazer uma correção maior no tempo desse movimento de subida, eu encerrei essa posição depois que nas 2 primeiras horas de pregão, eu monitorando um gráfico ali de menor periodicidade, ela tinha que ganhar força na minha avaliação nas 2 primeiras horas de pregão. A primeira hora de pregão fechou até bem lá em 7,60 na máxima. E a segunda hora de pregão, em vez de fazer nova máxima, ela vem e perde a mínima da primeira hora de pregão e faz mínima em 7,45. A terceira hora de pregão fica ali travado e a quarta começa a vir aqui para cima. Só que para mim a ação já deu sinal de perda de força, que para mim eu queria que as 2 primeiras horas de pregão, para manter a posição, tivesse ganho força para cima, ou seja, deslanchasse aqui para cima. Quando isso não acontece, ela começa a subir e vai lá, eu ainda fiquei acompanhando, vai lá, bate na máxima do pregão anterior, 7,57, e não evolui para cima. Eu optei por encerrar essa posição aqui quando começou a perder força, depois de ter batido em 7,57, encerrar essa posição, inclusive passei os motivos da minha saída dentro do canal DV Invest Pro. A ação até voltou aqui para a região dos 7,53, 7,54 e depois voltou aqui a despencar. Então foi uma operação que trouxe uma perda de 0,66%, uma perda pequena, e em relação ao capital total menos 0,06%. Por que então eu encerrei? Porque tinha essa possibilidade de uma correção um pouco maior no tempo. Adalto, então por que você não fez a entrada só mais para baixo? Porque não dá para saber, não tem uma bola de cristal sabendo que vai superar essa máxima e vai deslanchar forte para cima ou se vai voltar para baixo. Não dá para saber. Ou seja, o fato é que como o ativo está com a perspectiva para cima, esse aqui seria a minha primeira tentativa. Só que arriscaria pouco. Se começasse a perder força, eu encerraria a posição. Foi o que aconteceu. Se agora no próximo semana, é um papel que vai ficar ainda no meu radar. Se essa ação fizer algo nesse sentido que eu acabei de desenhar aqui, gerar uma sinalização de fundo, ou seja, uma próxima sinalização de fundo na próxima semana, dependendo de onde acontecer, eu vou ficar atento ainda para arriscar uma nova compra em cima de Detex 3. Foi o que aconteceu em Ambev. Fiz uma primeira tentativa, não deu certo, e aí agora começou a andar aí a Ambev. E depois disso, para falar aqui, outro papel que me chama a atenção para ficar atento, os em Minas, os em 5. Ativo que na semana apresentou ali uma alta de 1,79%, a ação não conseguiu, assim como a Vale 5, perder ali suas mínimas ascendentes no gráfico mensal, continua apontando para cima, aqui no gráfico diário se montou uma tendência de alta, faz uma correção, gera ali um gap de alta, então é um papel que para mim está fazendo uma correção aqui bagunçada, vamos dizer assim, de todo esse movimento aqui de subida. Então é um ativo que eu ficaria atento para buscar compra, uma primeira compra um pouco mais ousada, rompimento aqui seja desse ponto ou principalmente aqui desse patamar aqui que é 4,48, que é básica, não é 4,48, 4,63, que é basicamente a máxima desta semana. Então isso traria uma perspectiva dessa ação poder buscar aqui esse topo anterior e até mesmo a região dos R$5. Mas também, assim como eu falei da Detex 3, se fizer algo para baixo aqui, não ganhando muita força para baixo, respeitando esse gap, também me chamaria a atenção fazer compra um pouco mais afastado dessa região de resistência para se ter uma melhor relação risco-ganho em cima desse ativo. Também, para falar aqui de outro papel, a MYPK3 também me chama a atenção para a próxima semana. Gerou um movimento de subida, rompeu o topo anterior, anulou sua tendência de baixa, traz a chance, está dentro de um movimento de subida no gráfico semanal, expectativa que a próxima semana seja para cima, essa é a minha expectativa. Vamos ver se ela vai se concretizar. Na realidade, não é que a Dalto vai subir, não dá para se dizer que vai subir. Na minha leitura, tem essa expectativa que a próxima semana possa ser de alta. A partir desse ponto, a partir dessa leitura, eu vou buscar a possibilidade de alguma sinalização de alta no gráfico diário, de compra de fundo ascendente, para que eu esteja a favor dessa perspectiva e aí conduzir a operação com uma boa gestão de risco. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Lembre-se de dar um like na videoanálise, um joinha no YouTube. Desde já agradeço. Um excelente final de semana e até segunda.